Oi, gente! Neste vídeo eu gostaria de falar a respeito de um sistema político, econômico, de uma visão de mundo, de uma ideologia, se preferir, que é bastante conhecido, tem sido bastante falado, mas falado de uma forma distorcida, mal interpretado, né? Vamos falar um pouco a respeito do socialismo e do comunismo. Não precisa ter medo, tá bom? Vamos entender um pouco como que funciona, onde que funciona, um pouquinho aí de sua história, não é? Os principais nomes do socialismo e do comunismo, tal como nós o entendemos hoje, são o do Marx e o do Engels. Não que eles tenham inventado o socialismo, mas eles deram essa forma que é a mais amplamente conhecida, a mais popularizada até hoje. O Karl Marx nasceu em 1818 na Alemanha, faleceu em 1883 na Inglaterra. Ele foi aluno do Hegel na Universidade de Berlim, onde estudou filosofia, conseguiu o título de doutorado, mas não foi pela carreira acadêmica devido às suas críticas ao governo de então. E aí ele vai tentar trabalhar como jornalista, nunca se firma muito bem devido às suas críticas ácidas, não é? Ele muda para Paris e é lá que ele tem contato com as ideias socialistas e com o Friedrich Engels, que é o seu grande companheiro em muitas obras. O Engels, ele era filho de um industrial, fortemente influenciado pelo Hegel também, pelo socialismo também, e ele conhece a realidade dos trabalhadores industriais da Inglaterra quando ele vai assumir uma unidade industrial em Manchester. Com o Marx, o Engels vai escrever uma série de obras, e a mais conhecida que eu vou comentar um pouco, não sei dizer se é exatamente a mais conhecida, não é? Mas que tem uma relevância política muito grande, é o chamado Manifesto Comunista. O fundamento aqui, né? Logo no começo eles falam que a história de todas as sociedades até o presente é a história da luta de classes. Quer dizer, se a gente for pensar a história a partir aí das propostas do Marx e do Engels, o motor que movimenta a história, que faz as transformações sociais ocorrerem, que faz formas de poder se alternarem, se transformarem, é a luta de classes. É a luta então entre diferentes setores produtivos, entre aqueles que exploram uma massa de trabalhadores que vai servir a esses exploradores de alguma forma. Interessa mais para a gente aqui a relação entre a burguesia e o proletariado. A origem da burguesia vem aí das sociedades extramuros da Idade Média, não é? Os burgueses eles viviam juntos aos muros das cidades medievais e eles se dedicavam ao comércio, ao mercado externo, se dedicavam também à manufatura, mas principalmente com o mercantilismo e com a colonização, eles vão encontrar muito espaço para ascender devido ao poder financeiro que eles conseguem, não é? A sociedade burguesa que advém principalmente a partir da Revolução Francesa, com a derrocada da nobreza e a ascensão da burguesa como novo grupo que está no poder, nova instância de poder, não abole a existência de classes sociais. Apenas o que aconteceu foi que a burguesia se colocou no lugar da nobreza. A gente tem transformações econômicas muito importantes, como por exemplo, a indústria toma o lugar da manufatura, daquela produção mais artesanal, mais familiar da Idade Média, não é? E esse crescimento da indústria ao longo das revoluções industriais produz um verdadeiro mercado mundial. Por quê? Com a grande produção de bens, de mercadorias, que é proporcionado pelas revoluções industriais, a burguesia precisa expandir seus mercados consumidores, não é? A burguesia vai então assim submeter o campo ao domínio da cidade. As cidades vão crescer muito porque vai pegar do campo esse trabalhador para colocar dentro da indústria. Não é? E aí dentro da indústria que vem a questão.
A burguesia vai explorar cada vez mais esses trabalhadores, o proletariado, achatando seus salários, aumentando a quantidade de horas trabalhadas e reduzindo esse trabalhador a uma espécie de apêndice da máquina. Ele apenas está ali para permitir que a máquina funcione. Como isso cresce muito, como muita gente passa a trabalhar aí na indústria, como muita gente compõe o proletariado, isso produz então tensões, não é? Isso produz uma série de tensões. Esse operariado ele vai começar então a tentar se organizar de uma forma de apoio mútuo, porque se reconhece aí como alguém que está pauperizado, não é? Que está empobrecido, que tem condições de vida terríveis, além de ganhar pouco fora da indústria, o proletário tem que pagar o aluguel, tem que pagar o mercado, tem que pagar os impostos, então ele se vê assim cada vez mais explorado, até porque uma grande faixa do lucro do capitalista vem justamente da exploração do trabalho do proletário, não é? O tempo que o proletário trabalha não é todo revertido em salário para ele, em ganho para ele. Uma parte significativa desse tempo trabalhado simplesmente entra na composição do lucro daquele que o emprega, né? Procura pesquisar a respeito do conceito de mais-valia. Algumas características são importantes do capitalismo e do poder burguês sobre o qual nós estamos sustentando esse modelo de sociedade no qual nós vivemos, né? É característico do capitalismo burguês a inovação permanente, não meramente técnica, mas também no plano dos costumes e das relações. O capitalismo burguês tem essa permanente transformação que produz o quê? Que produz consumo e também produz rearranjos das forças produtivas, porque o capitalismo ele vive de crise em crise e precisa estar sempre se rearranjando. As crises recorrentes são uma característica importante do capitalismo. Crises por causa de quê? Vou enumerar só algumas que está ali no manifesto do Partido Comunista, tá? Seja pelo excedente de produção, pela inadequação das forças produtivas, esses momentos assim de inadequação, não é? Forçam o capitalismo a se reinventar, basicamente pelo extermínio de parte das forças produtivas, não é? Também pela busca de novos mercados e por uma exploração mais profunda de mercados antigos. Então aí a gente tem assim esse caráter de crise cíclica do capitalismo, que aí tem um monte de gente que você pode ir atrás de ler para falar melhor disso, e no meio dessa bagunça, né, o proletariado se vê cada vez mais explorado. Ele se torna uma massa cada vez mais volumosa e com semelhanças aí importantes. Por quê? Porque eles são todos os membros dessa massa volumosa atingidos por condições de vida terríveis às quais estão sujeitos. Então eles vão começar aí, ao longo do século XIX a se mobilizar para conseguir melhores condições de trabalho e muitas vezes conseguem por causa das contradições internas da própria burguesia. Quando a burguesia não se entende ali ou a burguesia tem interesses conflitantes, surgem brechas para o operariado, para o proletariado conseguir melhores condições de trabalho. E nisso vai surgir então as mobilizações anarquistas, as mobilizações socialistas, que vão ter uma grande importância ao longo de toda a história. A teoria marxista, não é? O materialismo histórico dialético, como é o seu nome completo, é muito importante para a psicologia também. A gente tem linhas de psicologia fundamentadas nesse pensamento, uma psicologia sócio-histórica, por exemplo, a psicologia histórico-cultural também, e é importante também uma compreensão razoável disso para a gente entender o mundo. A gente fala assim, tal coisa é comunista, tal país é comunista. Bom, para o Marx e para o Engels, as contradições internas do capitalismo iam chegar num ponto que iam se tornar insuportáveis e aí então o capitalismo iria ruir.
ou também a própria ação desse proletariado faria então com que seja superado esse momento do capitalismo e instaurado o socialismo. O socialismo, ele é fundamentado na ditadura do proletariado. O que isso quer dizer? Que você tem então os proletariados, os trabalhadores, como classe dominante, com um Estado forte que vai garantir a distribuição por igual para todos aqueles que trabalham. A propriedade dos meios de produção, terra, maquinário, matéria-prima, é do Estado e todos vão trabalhar aí juntos pelo Estado, numa ideia então de socializar todos os ganhos de sua produção. Rigorosamente falando, o que a gente tem no mundo até hoje são estados socialistas. Historicamente, o mais importante foi a União Soviética, que dissolveu-se entre 89 e 91, e nós temos aí alguns estados socialistas até hoje. A China, a Cuba, Coreia do Norte, o Vietnã, o Laos. Nós temos aí, esses estados são socialistas até hoje. O Lenin, numa obra chamada O Estado e a Revolução, fala que não tem problema nenhum os partidos socialistas se denominarem comunistas. E esses estados que alcançavam a transformação, a saída do capitalismo para o socialismo, se denominarem comunistas também, pois o comunismo é o objetivo deles. E o que é o comunismo? O comunismo é uma evolução do socialismo, tá? Em que não haveria mais Estado, não haveria mais necessidade do Estado, haveria uma organização autônoma, coletivista, por parte de toda a população, de todos os membros dessa sociedade. Então, assim, rigorosamente falando, é isso. O socialismo tem o Estado com a ditadura do proletariado, o comunismo não tem o Estado. Porém, os partidos e mesmo os países socialistas se identificam como comunistas, pois esse é o seu ideal. É um assunto bastante amplo, leia aí o Manifesto do Partido Comunista para você entender um pouco, leia outros textos também. Cuidado para não ir na onda daqueles que meramente distorcem o que é pensamento marxista e o que é socialismo e comunismo. Beleza? Qualquer coisa manda aí um comentário que eu respondo as dúvidas. Valeu e até uma próxima!